Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Jéssica do Cine Express e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, como vocês podem ver, o cenário está um pouquinho diferente. E como a gente falou no nosso último vídeo do projeto de Field, vou deixar o link aqui no card, a gente vai fazer um projeto Joan Crawford, dos mesmos moldes do projeto Olivia de Havilland, em que a nossa ideia é falar um pouco sobre a carreira da Joan, fazer um panorama dos filmes dela. E esse vídeo é para mostrar para vocês os filmes que a gente escolheu, de uma forma nada arbitrária, e convidar vocês a participarem desse projeto. Então vamos lá? Eu coloquei os filmes da Joan aqui nessa caixinha, os que eu escolhi, e eu vou tirando um por um e falando um pouquinho para vocês por que a gente escolheu e tudo mais. Então, vamos lá. Vamos ver. Bom, o primeiro filme é Mildred Pierce. Bom, eu gosto muito desse filme, esse aqui é um dos filmes mais famosos da carreira da Joan. Lembrando que a gente vai fazer o projeto em ordem cronológica, então à medida que eu for tirando aqui é só pra vocês saberem mesmo os filmes sobre os quais a gente vai falar e já irem se preparando pra assistir. Então, como eu tava dizendo, Mildred Pierce é um baita filme na carreira da Joan, dos meus favoritos. E é um noir super interessante aí, com uma mulher protagonista, o que não era muito comum nesse tipo de filme. E ele é baseado nesse livro aqui, que se chama A História de Mildred Pierce, escrito pelo James M. Cain, que era tipo a galinha dos ovos de ouro assim do cinema na época, porque ele forneceu muitas histórias para Hollywood. Pacto de Sangue, também, que é um outro noir do Billy Wilder com a Barbara Stanwyck, foi adaptado de uma história do James. E O Destino Bate à Sua Porta também, que é um filme com a Lana Turner. Bom, Whatever Happened to Baby Jane, né? O que a gente vai dizer sobre este filme? Óbvio que não poderia ficar de fora, especialmente porque a gente veio aí de uma série como Field, que abordou muito o universo de Baby Jane, e até a gente fica se perguntando se a gente tem mais coisas a dizer sobre Baby Jane. Acho que sim, talvez de uma perspectiva da carreira da Joan seja interessante falar sobre Baby Jane, então obviamente este filme não deixaria de estar aqui, né? Então vamos sortear o próximo. Vamos ver. O próximo é Rain. Rain é um filme um pouco desconhecido, talvez, da carreira da Joan, dos anos 30. É da era pré-code, ou seja, da época antes do Código Reis, que era o código de censura em Hollywood, e foi um filme muito ousado para a época. E se não me engano, tem uma versão mais antiga dele com a Gloria Swanson. E é muito interessante assim ver esse papel da Joan. A história também é muito interessante. E eu acho legal a gente falar desse filme, porque se a gente for olhar a carreira da Joan nos anos 30, existe um padrão de papéis e esse filme quebra os padrões dos papéis da Joan. Então, Rain não poderia deixar de estar aqui. The Women! Nossa, cara, eu amo esse filme. Esse filme é do George Cukor, que foi um grande diretor na vida da Joan. Inclusive, ele aparece em Field, se vocês notaram. E esse filme tem um séquito de estrelas da MGM, tem a Norma Shearer, tem a Joan Fontaine, tem a Rosalind Russell, e ele é muito interessante porque, como o próprio título já diz, é tipo The Women, as mulheres, e os homens não aparecem nesse filme. Ele me lembra muito um outro filme, só que esse é francês, que se chama Oito Mulheres, do François Ozon, em que também a gente não tem a presença do homem aqui. O homem, ele é falado, né? É um cara sobre o qual a gente fala no meio do filme, mas ele não aparece, né? Ele só aparece na fala dessas mulheres, o que é muito interessante, né? Então, The Women. A Woman's Face, um rosto de mulher.
Eu amo esse filme, tem gente que não gosta muito dele, que diz que ele é meio porcaria. Mas esse aqui foi um dos últimos filmes da Joan pra MGM. Ele é baseado numa história sueca, se não me engano. Não sei se a história é sueca, mas tem uma versão sueca desse filme com a Ingrid Bergman. E ele é muito legal porque dizem que o Oscar de Mildred Pierce foi uma compensação pela Joan não ter ganho por A Woman's Face. Agora eu não me lembro se ela concorreu por esse filme, eu acho que não também. Mas aqui é muito legal porque a Joan meio que se enfeiou para fazer esse papel da Anna Holm, que é uma mulher um pouco misteriosa, ela tem uma cicatriz no rosto, e então tem todo um drama muito interessante neste filme. Bom, próximo é Dancing Lady, que eu escolhi esse aqui porque ele é meu favorito da parceria da Joan com Clark Gable, Sorry Not Sorry, né? Vocês têm que saber que esse projetinho Crawford é uma coisa bem pessoal, então eu escolhi esse filme para representar a parceria entre a Joan e o Clark, que eram dois atores fantásticos que tinham uma química linda e de quem a Joan sempre falou muito bem até o final da vida dela. E esse filme é super divertido, é uma comédia e tem o melhor da MGM nos anos 30, roupas bonitas, romance. Então eu acho que vai ser uma boa pra gente falar sobre a parceria da Joan e do Clark. Bom, The Bride Wore Red. Esse filme aqui, eu não sei como é que tá o título em português, mas ele também não é um filme muito conhecido da carreira da Joan. Eu escolhi ele porque ele é dirigido por uma mulher que se chama Dorothy Arzner. E eu achei muito importante e ela tá aqui porque nessa época não existiam diretoras mulheres em Hollywood. A Dorothy era uma exceção à regra. Mais irônico é que nos anos 20 isso era completamente contrário, a gente tinha muitas diretoras e muitas mulheres trabalhando atrás das câmeras, o que não aconteceu depois nos anos 30, e a Dorothy dirigiu a Joan nesse filme. Então eu achei interessante a gente trazer uma diretora mulher, talvez a única que tenha trabalhado com a Joan Crawford. Trog! Bom, eu acho que assim, né, a qualidade de Trog é um pouco discutível, mas eu acho muito importante esse filme estar aqui justamente pra gente fazer esse balanço da carreira da Joan. Apesar de toda a tristeza que eu acho que esse filme tem, apesar dele ser trash pra caramba, mas tudo que estava acontecendo na vida pessoal da Joan foi uma época bem difícil pra ela, e Trog foi o fim de uma carreira fantástica, uma coisa que já foi abordada em Field e sobre a qual a gente falou no vídeo, né, que as mulheres mais velhas estavam destinadas ao ocaso e aos papéis ruins, e Trog não foge a essa exceção, infelizmente. Flamingo Road. Eu escolhi esse aqui mais porque ele não é um filme sobre o qual a gente fala muito da fase da Warner, da Joan, é sempre Mildred Pierce e o Moresky. Aliás, beijos Moresky, amo esse filme. Mas eu escolhi Flamingo Road justamente porque também é um filme que eu não vi tantas vezes e que eu acho que eu deveria ver ele mais, porque ele tem coisas bem interessantes. E ele simboliza essa era Warner da Joan e a era com o Jerry Ward, que é o cara, o produtor que trouxe Mildred Pierce, depois ele conseguiu para que a Joan fizesse The Best of Everything, sobre o signo do sexo em português, Sudden Fear. Bom, eu falei que Mildred Pierce era o único noir do projeto. Mentira, não é. Sometimes when I'm with her, it's all I can do to keep from saying, be yourself, wise up. Love you, I never loved you, never for one moment. Sudden Fear também é um outro noirzão muito bom, independente e que tem umas cenas de tensão muito loucas, como a cena do guarda-roupa, que é assim, meu Jesus do céu, tu fica assim, tu fica com o cu na mão, desculpa o vocabulário, mas é bem assim que a gente fica.
E então eu escolhi esse aqui por ser um filme independente na carreira da Jo e porque ele tem momentos ótimos e pra mostrar como a Jo era boa no noir. Pena que, ao contrário da Barbara Stanwyck, a Jo não investiu nesse gênero. Our Dancing Daughters. Our Dancing Daughters tá aqui um pouco para simbolizar a era muda da John. Como vocês sabem, a John começou no cinema quando ele ainda não era falado. Tem vários filmes dela e Our Dancing Daughters é um dos mais famosos aí, já perto de quando o som foi introduzido no cinema. E eu acho legal pra gente falar um pouco sobre filmes mudos, que é uma coisa sobre a qual a gente não fala aqui no canal e que várias pessoas já me pediram pra fazer vídeos sobre cinema mudo, então, né, por que não começar com Our Dancing Daughters? The Best of Everything, o filme sobre o qual eu falei aqui atrás, quando eu tava falando sobre o Jerry Ward. Cara, eu adoro esse filme, a Joan faz uma pequena participação nele, mas eu acho que esse filme tem muita coisa pra ser discutida. Eu já falei sobre ele no nosso site, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, porque ele meio que faz uma releitura de alguns filmes que a Joan fez nos anos 30, no sentido da fórmula, né? Elas são amigas e cada amiga quer uma coisa, e a Joan fez esse tipo de filme nos anos 30. E The Best of Everything traz umas temáticas muito caras à época em que ele foi rodado, nos anos 50. E será que ele é um filme moderno, como ele diz que ele é? Isso só vendo o vídeo pra saber e lendo lá o texto que eu fiz pro Cine Expresso. Grande Hotel. Esse foi um dos meus primeiros filmes da Joan, né? É um filme fantástico. Eu acho que ele tá aqui não só por ser um filme fantástico, mas porque eu acho que ele simboliza muito os valores da MGM. Temos aqui Stray Jacket, que é um filme que eu gosto bastante também da carreira da Joan. Foi da sequência de Baby Jane e tem tudo a ver com o momento dos anos 60, em que as atrizes estavam tendo que se adaptar ao cinema e fazer filmes, né, não tão agradáveis para elas, porque eram os únicos papéis que elas tinham. Então eu escolhi Stray Jacket porque, além dele ser bom, porque eu realmente acho esse filme muito bom, ele meio que simboliza isso, assim, a Joan ter que se vender pro sistema para continuar trabalhando. Johnny Guitar. Bom, né? Não podíamos deixar de abordar esse filme. O único faroeste que a Joan fez, um classicão, aquelas cores Technicolor berrantes e todo um enredo, e fora que a personagem da Joan, ela já foi citada em vários documentários, em livros sobre personagens queer, né? Porque tem uma coisa um pouco queer na Viena, que é essa personagem de Johnny Guitar, que meio que contrasta com as outras personagens da Joan, tão doces e tão, como é que eu vou dizer, femininas, e a Viena é o contrário disso. Então, Johnny Guitar tá aqui. Bom, e o último filme é Reunion in France. Eu escolhi esse aqui porque eu acho interessante a gente falar sobre a Segunda Guerra, e a Joan, como muitos atores e atrizes em Hollywood, fez filmes para levantar o moral da guerra. Então esse aqui é um filme sobre guerra, fit espionagem, fit ocupação francesa, que é muito legal. Eu fiquei em dúvida entre esse e um outro chamado Above Suspicion, que apareceu uma pequena cena em Field, mas eu acabei escolhendo esse por motivos de eu gosto mais desse do que do Above Suspicion. E acabou, né? Então é isso, né? Esses 16 filmes vão fazer parte do nosso projeto da Joan. A ideia é postar um vídeo por semana, então dá tempo de vocês assistirem, pensarem, e nós vamos comentar.
Então eu deixo aqui o meu convite para vocês participarem desse projeto da Dion com a gente, vai ser muito interessante. Eu vou ficando por aqui. Assinem o nosso canal, curtam a nossa página no Face, nos sigam no Twitter, mandem as sugestões e comentários de vocês. E até o próximo vídeo!